Desliguei lá. Bom dia, irmãos. Sempre bom estar aqui com vocês e o pessoal está acompanhando. Sempre nas escolas dominicais a gente tem um número expressivo de pessoas aqui. Nas reuniões também a gente agradece ao comprometimento dos irmãos, estar vindo, participando dos cultos, não somente no domingo, nas quartas, e que nós possamos estar também desta forma logo mais à noite, né, todos aqui, convidando também, trazendo pessoas. É muito bom nós podermos estarmos juntos. Hoje nós vamos estar dando continuidade na carta de Filadélfia. Nós estamos falando sobre a relevância das 7 cartas do Apocalipse nos dias atuais. Nós começamos a falar um pouco sobre várias cartas e chegamos na carta de Filadélfia, onde nós entramos no verso 10, que é um verso um tanto polêmico, onde algumas pessoas falam assim: olha, aqui nós já começamos a falar dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos, aquilo que nós conhecemos como escatologia, e nós falamos um pouco sobre isso, entramos na introdução que existe uma interpretação sobre o verso 10, que diz, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a grande tribulação, que alguns entendem que é 7 anos, outros não, e nós entramos numa visão escatológica de alguns irmãos, que eu disse que essas visões não podem ser motivo de separar o povo de Deus, mas são visões que alguns irmãos estudiosos, vocês vão ver que tem versículos que amparam cada visão sobre os fins dos últimos tempos. A igreja passa pela tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Como que funciona isso? Tem irmãos sérios que estudam, que dedicam suas vidas. Isso não quer dizer que um pensando diferente do outro, um vai para o céu, o outro não. Um é errado, um é herege, heresia. Não, não é isso. Mas são visões distintas daquilo que se diz sobre os fins dos tempos. Vamos estar lendo do verso 10 até o 13. Nossa intenção é terminar hoje essa carta de Filadélfia. Se Deus assim permitir, nós vamos estar encerrando nesta manhã. Apocalipse capítulo 3, do verso 10 ao verso 13, diz o seguinte: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos estar, você pode pôr no slide, Eliezer, a parte daquele gráficozinho do pré. Nós vamos estar então agora falando um pouco sobre essa visão do que, como alguns irmãos entendem, como que vai ser esse final, essa segunda, o arrebatamento da igreja. Alguns entendem que é no final da tribulação, outros entendem que é isso, que é no começo da tribulação. Nos versos 10 nós já falamos que vai ter uma grande tribulação. Como eu disse, alguns interpretam baseado em Daniel, que nós lemos lá, tem todos os números, que fazem todos aqueles cálculos. Falam, podem ser 7 anos, porque na última semana tem 3 anos e meio. O irmão até me falou, olha, tem mais detalhes. Lá fala das testemunhas em Apocalipse 11, que umas testemunhas vão ficar aqui na terra pregando durante 3 anos e meio, que faz concordância com Daniel, capítulo 9, verso 27, fazendo com que levem a calcular que sejam 7 anos, mas isso é tudo especulação, né? Fazem cálculos, bateu com a vinda de Cristo, bateu com a construção de Jerusalém, entende-se que podem ser 7 anos. Então, na visão pré-tribulacionista, que é antes da tribulação, baseado naquilo que nós estamos no verso 10, esses irmãos entendem que Jesus ele morre e ressuscita. Depois da ressuscitação de Cristo, nós entramos no período da igreja, em Atos ali, que começa os irmãos se reunir, o número dos cristãos vão se multiplicando e vem a formação da igreja. Depois dessa era da igreja, vem o arrebatamento, que é antes da tribulação, e essa visão ela entende que ela ocorre em 2 fases. Ela é, de certa forma, oculta ou secreta,
E eles entendem então que antes da tribulação, baseado em Daniel e em outros versículos, eles entendem que antes disso a igreja ela vai aos ares, ela tem um encontro com Cristo e ela vai aos céus, ali vai ter a boda da igreja, do Cordeiro, aonde que vão ficar ali a igreja no céu durante 7 anos, que é esse período de tribulação. E nesse período de tribulação, 7 anos, vão ficar aqui na terra pessoas que não foram salvas, pessoas que ainda talvez vão ter a oportunidade de serem salvas, sendo mortas, não aceitando o número da besta, falando que agora, através de Cristo, eles aceitam mesmo Jesus como Salvador e vão ser mortas por isso. Eles acreditam que essas pessoas e os judeus que vão ser agora trabalhados, vão ser de alguma forma apurados na tribulação, vão conhecer a Jesus Cristo e vão aceitar Ele como um Messias verdadeiro. E nesse período tribulacional vai ser um período que vai ter conversão e os judeus vão ser salvos. A igreja é arrebatada, a igreja não está nesse período tribulacional de 7 anos, como alguns colocam. E aí, depois que passa os 7 anos, Jesus volta. E aí todo olho verá. Então eles falam que a visão pré-tribulacionista ela é feita em 2 fases, um arrebatamento secreto e depois um outro retorno visível, onde todo mundo vai ver a igreja vindo com Cristo, todo olho verá. Uma das coisas que esses irmãos têm para defender essa posição é que eles interpretam a ira de Deus, a ira vindoura de Deus, não como o juízo final, mas eles interpretam a ira vindoura de Deus como a tribulação. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10, os irmãos podem estar conferindo aí. Eu vou deixar cair, fica mais fácil. A gente está fazendo um panorâmica de todas as visões, que as 2 principais visões são antes da tribulação pré e depois da tribulação, que a igreja passa e Cristo vem depois, que é pós. E tem aqueles que a gente fala que, olha, fica em cima do muro, é o mid, vai no meio. E aí a gente vai trazer uma visão, é claro que é superficial de todos, e não quer dizer que, olha, está falando isso aí, está concordando. Não, não é isso, estou apresentando as visões. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: E para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele falou, opa, está vendo aí, ó, vai nos livrar da ira vindoura. A ira vindoura é a tribulação. Então, a igreja não passa pela tribulação. Capítulo 4, 16 e 17, vai trazer a ideia de sendo arrebatado nos ares. Olha só, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele falou, olha, está vendo aí? Ó? Nós vamos sendo arrebatados nos ares, nós vamos estar com Ele antes da tribulação, a igreja é arrebatada. E aí eles usam o versículo de Apocalipse 3:10, que nós lemos: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação. Eles entendem que esse guardar não é preservar, mas a visão pré-tribulacionista entende que o guardar na hora da provação, que nós lemos em Apocalipse 3:10, é tirar. Aí tem controvérsias de irmãos que vão apresentar os originais, que essas línguas às vezes pode ser tirar, às vezes pode ser preservar, mas esses irmãos entendem que aqui é tirar. Não está falando que é tirar, está falando que é guardar, mas olha a todo o contexto, eles falam, não, isso aqui é guardar, vai tirar daqui a igreja. E o outro versículo é 1 Tessalonicenses 5:9. Tem mais, só que nós só vamos usar esse por enquanto, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Opa, está vendo? Não vamos passar pela a ira vindoura, que é a tribulação, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguns outros versículos que esses irmãos vão trazer apoio, vão trazer fundamento, sistematizam essa visão, e aí eles dizem, está vendo? A igreja não passará, mas desde já há algo em comum entre todas as visões. Cristo vai vir. Cristo vai buscar a sua igreja. A diferença é que um vai falar assim, não, é antes que ele vem. A igreja não passa pela tribulação.
O outro fala, não, nós sofre um pouquinho, depois nós vai. E o outro, não, nós vamos depois. Depois nós sofre, vai ter que passar aqui, vai experimentar o princípio das dores, vamos sofrer, vamos ter que perseverar. E depois disso, aí Cristo vem e leva a sua igreja. Então, esses são os versículos mais usados nessa visão pré-tribulacionista que muitos irmãos defendem. Tem vários materiais que falam, olha, versículo 10 de Apocalipse apoia essa visão. Outros irmãos entendem que eu não ia trazer, mas para vocês entenderem, uma hora vai perguntar, quem é? Mas tem um pessoal que fala que a gente sai no meio da tribulação. Quem são eles? São a visão midi, os midis tribulacionistas. Eles dizem que a igreja vai sair no meio. Então, Jesus Cristo morre, ressuscita, existe o período que a igreja está aqui, a partir de Atos, a formação da igreja no Novo Testamento, começa a tribulação. E aí eles falam, então, uma tribulação de 7 anos. 3 anos e meio é o princípio das dores. Depois dos 3 últimos anos e meio, aí que o pau quebra. Aí o anticristo ele se apresenta, ele vai cancelar o contrato que ele falava que ia ser bom com todas as pessoas, ele vai começar todas as perseguições. Então aí, nesse meio, a igreja ela vai ser removida durante esse período. Então eles entendem que a igreja passa somente pela metade da tribulação e ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Na hora que começa a apertar, nesses últimos 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Então Jesus ele vem no meio da tribulação buscar os fiéis. Essa é a visão que tem menos adeptos, porque assim não tem tantos versículos que reforçam essa ideia. Mas tem pessoas que fazem os cálculos e olham e falam, não, tem sentido. Eles não querem estar nem lá no time, nem no time de um, nem no time do outro. O time que tiver, eu ganho. Se a igreja passar, eu estou dentro. E se não passar, eu também estou fora. Eu estou junto com vocês. Eles estão no meio. E aí tem a visão pós-tribulacionista. No começo da igreja, essa visão era a visão mais aderida por toda a igreja ortodoxa, era a principal visão que as igrejas antigamente tinham. A visão ela começou a ganhar força em 1830, no movimento dos irmãos, nosso movimento, John Nelson Darby, um dos cabeceiras do movimento das casas de oração, ele sistematiza a ideia pré, que é antes, mas esse movimento pós, ele é bem antes, ele é no começo da igreja medieval, vocês imaginarem Agostinho de Hipona, esse pessoal aí, talvez alguém conheça, é bem antes, eles já começaram a desenvolver essa ideia que a igreja passaria pela a grande tribulação. E o que é a ideia desse? Cristo morre, ressuscita, existe um período da igreja e começa agora a grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. No final dela, Jesus vem, leva a sua igreja e depois volta para reinar no milênio. A diferença desse, na maioria, é que, como eu disse, um é antes, um é no meio e o outro é depois. Ambos acreditam na volta de Cristo para levar a sua igreja. Então, a visão pós, ela acredita que a igreja passará por toda a tribulação, sendo purificada, preparada para o retorno de Cristo. A igreja, ela será guardada, eles entendem Apocalipse capítulo 3 e o verso 10, não como tirada, mas preservada e guardada. Então eles olham lá, está vendo lá Apocalipse 3 e 10? Que a igreja será guardada na hora da provação, na grande tribulação. Então esse guardado aí não é tirado, esse guardado aí é preservado. Então a igreja vai ser preservada durante esse tempo, e não significa que não vão morrer, mas eles entendem que esses crentes vão ser protegidos espiritualmente, vão ter a sua fé bem sustentada, eles não vão apostatar da fé e eles não vão ser removidos fisicamente com uma outra visão, mas eles vão estar firmes ali, lutando contra as perseguições, contra as atribulações, como nós vemos na igreja de Filadélfia, aqueles irmãos sendo perseguidos, não só pelos judeus da época, mas pelas autoridades. Eles passavam por perseguição, e a gente deve lembrar também que a carta está sendo direcionada para a igreja local, Filadélfia, e depois tem uma visão futura.
Então, quando ele olha lá, ó, essa carta serve para vocês, irmãos de Filadélfia. Vocês estão passando por lutas, aflições, perseguição, Império Romano, judeus. Deus vai guardar vocês. E aí, onde que entra aquela parte? A porta que Deus abriu, o homem não pode fechar, que é a questão de Deus estar sustentando, preservando a igreja local lá em Filadélfia. E pensando agora para a parte escatológica, esses irmãos vão entender, falar assim, então a igreja ela passa, porque Deus vai preservar. Os irmãos passaram por tantas lutas, aflições, não faz sentido agora, no nossa vez, nós sermos os privilegiados, a igreja não passa. Eu acredito que a igreja, a visão deles, acreditamos que a igreja vai passar e não vai, e Deus vai preservar a igreja durante esse período. Vai acontecer uma única vez a vinda de Cristo, não acontece em duas fases e não há nada de secreto, como na outra visão. Na outra visão, talvez alguns dos irmãos, eu queria ter falado, eu esqueci, já viu aqueles filmes Deixado para Trás. Tem um hino também que fala aquele, né? Aviões em seus pilotos, a gente canta, né? O povo vai e sai, fica só a camisa, os bebês, olha lá, não tem nada, carro batendo, avião caindo. Essa é a visão pré-tribulacionista, porque antes da tribulação o povo é arrebatado assim, rapidamente, de forma repentina, e ninguém vê, não acontece nada, e essa é a visão que eles têm. Olha para lá e fala, foi arrebatado, Jesus levou e agora começa o caos, a destruição na terra. E essa visão, eles falam, não tem essa, antes da tribulação, não tem essa coisa repentina. Porque na Bíblia fala, nós vamos passar por aflições. Vamos ler os versículos também que apoiam essa visão. A igreja passa, a igreja sofre, e Cristo vai vir de uma maneira que ninguém espera, mas para levar a sua igreja, e aí vai estar com ela nos ares e depois volta para viver o milênio. Os versículos que esses irmãos têm usado para argumentar é Mateus 24, 29 e 31, que é um texto que fala depois da tribulação. Ele diz, logo em seguida, a tribulação, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão, o firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Aqui eles falam, está vendo? É só uma vez. O pé fala, não, isso aí é na segunda etapa. Eles falam, não, isso aqui é só uma vez. Com poder e grande glória. O verso 31. Ele enviará os anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele está falando, está vendo? É depois da tribulação que ele vem, com todos esses sinais de trombeta, todos esses anúncios do Filho do Homem, Jesus Cristo vindo, e ele vai reunir a sua igreja para estar levando nos céus, e aí depois volta para o milênio. Outro versículo que utiliza para falar assim, ó, a igreja passa, João 16 e 33, fala, ó, neste mundo tereis aflições. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ele fala, não está garantindo que nós não vamos passar. Pelo contrário, está falando que vai passar, vão ter aflições. E tem 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Está vendo? Todos os dois grupos têm versículos que embasam. Então a gente não fala... não é loucura falar de um e falar do outro. Todos têm versículos que têm lógica daquilo, tem uma sistematização, tem fundamento o que eles estão falando. 2 Tessalonicenses 1, do verso 6 ao 10. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus, que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Está falando, está vendo? Está falando aí, ó, vão passar pela tribulação. Os crentes vão passar aí eles falam, não, mas não é a grande tribulação. Aí os outros, não, mas passa sim. E capítulo 2, verso 3, de 2 Tessalonicenses ainda. Ninguém de modo nenhum se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que vai acontecer? Tribulação. Ele está falando, antes tem que acontecer a apostasia.
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A tribulação só pode acontecer depois que aparecer a apostasia e o anticristo. Aí os outros irmãos falam assim, não, mas essa apostasia aí não é a apostasia da fé, é a tirada. Só vai acontecer a presença do anticristo, o anticristo só vai chegar na terra quando a igreja for tirada. Aí os irmãos falam assim, nós preferimos ler literalmente, da maneira que está o texto, apostasia, apostasia da fé. À medida que nós estamos vendo, o amor de muitos tem se esfriado, as pessoas estão abandonando Cristo, as pessoas não querem algo sério com Deus. Nós temos visto muitas pessoas que estavam nas igrejas, não estão mais. Então a apostasia está chegando, e aí quando chegar a tribulação, quando apresentar o anticristo, só depois disso a igreja vai ser tirada. Tem versículos para apoiarem, e o último que eles utilizam com grande força é João 17:15. Essa é a visão dos pós-tribulacionistas. Eles dizem, não peço a vocês, Jesus dizendo, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Falou, opa, então aqui não vai ter essa retirada, tá vendo? No verso 17 aí de João está falando que não tem tirada, ou no verso 15, mas ele está falando que vai guardar, e a palavra que é a mesma de lá, preservar. Então, assim, algumas visões têm distinções e tem versículos que apoiam a sua ideia de fim dos tempos. A igreja passa por um período tribulacional e outros falam, não, não passa. E aí, meus irmãos, qual que é o certo? A gente precisaria de um estudo um pouco mais profundo. Eu estou passando aqui de maneira superficial. Se você acredita que de alguma forma você vai ser guardado da tribulação, você não vai passar, a palavra de Deus nos chama a viver em santidade, vivendo de maneira que nós olhemos para o Cristo, para o nosso alvo, enquanto nós estamos aqui nesta terra, e sejamos identificados como seguidores de Cristo, como aqueles que um dia entregaram a sua vida a Ele e reconhecem Ele como Senhor e Salvador, e as suas vidas são fundamentadas em Cristo. E nós temos a certeza que não somente se ver a tribulação, mas se por acaso um dia nós morremos, sem antes Cristo voltar, nós temos segurança que o céu é o nosso lugar de descanso, que o céu é a nossa casa, é a nossa morada. Essa é uma visão muito importante. Então, se acreditamos que não vamos passar, que lutemos e perseveremos para manter os princípios, os valores e as doutrinas bíblicas. Se Cristo vai vir buscar a sua igreja, antes da tribulação Ele espera ter uma igreja imaculada, limpa, pura, uma igreja que preserva e que não abre mão dos valores e dos princípios que nós falamos no domingo anterior. E se você acredita que vai passar, e aí, meu irmão, também a coisa aperta. Porque nós precisamos mais ainda guardar a nossa fé. Não abrirmos mão quando chegar, negue a sua fé, abandone Cristo. Como alguns irmãos já têm passado por lutas e aflições em outros lugares, que não podem falar de Cristo, que não podem se posicionarem como os cristãos. E o fim deles, infelizmente, tem sido às vezes mortes, torturas, crentes passando por grandes aflições, tribulações, mas eles não abandonam a Cristo, porque eles sabem que eles têm a vida eterna, que algo muito maior os espera. E se você talvez pense que vai ser no meio, então você entra nos dois casos. Vou antes ou vou depois. De todo jeito você toma o chumbo. Ou você vai começar a sofrer na dor no começo e vai ser levado depois, ou vai ser depois. Mas de toda forma, exige de nós uma vida de obediência, de santidade, para que quando Cristo voltar, Ele espere a sua igreja bem fundamentada em Cristo. A certeza que nós temos, e nós vamos ver no verso 11, é esse alerta de Cristo. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa ideia, venho sem demora, nós temos essa certeza que Cristo, Ele vai vir. Independente se uma pessoa pensa que é antes, se é depois, se é no meio, essa é uma certeza absoluta que todo cristão tem, que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. E ele vai dizer então, conserve para não perder a coroa. E aí, eu coloquei aqui, vocês conseguem identificar essa imagem aí? Doce de goiaba. Eu ia pôr um outro negócio que eu gostei muito, mas não achava.
o doce de Murici, mas acho que quase ninguém conhece isso, mas eu comi e nunca mais esqueço desse negócio. Comi lá no Junco. Essa é uma conserva, né? Põe ali aqueles potinhos, acho que as irmãs aqui fazem, e põe a goiaba em pedaço. Aí fica um negócio mais especial, parece. É parecido com tem aquele que a gente compra de pêssego. O que é a ideia de conservar? É preservar as características, o sabor, a textura, a aparência, garantindo que a experiência seja agradável, aquilo ali. O que é a ideia, então, de preservar? Nós já falamos um pouco disso, de guardar, mas eu falei, eu quero colocar isso, que as irmãs vão lembrar, os irmãos também, que custa abrir aquele pote assim, que às vezes você tem que ir com a colher. É difícil de abrir, que pega aquele vácuo na tampa, né? E na que você abre, está lá. Depois de muito tempo, doce, saboroso, está lá ainda o pedaço lá, você pode ir lá, puxar na colher que está lá o pedaço da goiaba lá, preservando todos os seus detalhes, todos os seus sabores. E a ideia de guardar, de conservar é isso. A igreja ela precisa conservar aquilo que Deus a deu. E não só conservar, aqui não é ideia talvez, olha, conservar para a salvação. Mas o texto, ele nos traz um chamado para nós conservar, para confirmar a nossa salvação, mas a ideia quando ele fala de coroas, para não perder a coroa, de galardões, recompensas relacionadas ao serviço, à fidelidade. Nós temos que destacar aqui que a igreja lá em Filadélfia, ela estava guardando, preservando os princípios e os valores da palavra do Senhor, não abrindo mão do evangelho. Isso garantindo que aqueles irmãos eram realmente salvos em Cristo Jesus. E aqui, diferente de Esmínia, a coroa não ia ser dada. A coroa eles já tinham essa bênção, essa promessa. Agora eles tinham que preservar essa coroa que Deus tinha dado nas mãos dele. Então a ideia ali é manter intacto, é não deixar que aquela coroa seja degradada, destruída, mas conservada diante das perseguições, diante daqueles que vão tentar roubar, fazer com que eles percam a coroa. Mantenham-se firmes, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, dando bom testemunho, mostrando que nós somos cristãos salvos em Cristo Jesus, no trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente que nós estivermos, não abrindo mão do nosso Senhor Jesus, conservando aquilo que Ele já nos deu, guardando no lugar precioso. Aí não precisa ser num pote não, aí foi só para ilustrar. E aí, eu pus 3 potes, que é para dividir entre os 3 presbíteros. Quem quiser arrumar 3 potes desse daí de doce de goiaba, para vocês lembrar sempre aí da mensagem de conservar. Você gosta de doce de goiaba? Talvez não, né? Aí passa de figo, pode mudar. Mas a ideia de preservar, de guardar essa palavra de Deus, independente ou não, se vamos ser arrebatados antes da tribulação, nós devemos estar preparados. E se é depois? Também devemos estar preparados. E mas se é no meio? Também devemos estar preparados. Independente disso, Cristo vai buscar. Esta é uma certeza absoluta. Venho sem demora. O outro ponto que entramos já no verso 12, nós estamos caminhando para o final, é que ele diz, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então ele vai dizer, ao vencedor farei com que seja coluna. Ele está usando aqui uma metáfora falando dos cristãos, dos vencedores da igreja como uma coluna, que quer dizer, é uma certeza que nós estaremos junto, fazendo parte do reino de Deus, no lugar aonde Deus vai estar, no santuário. Então quando ele diz essa coluna representa a estabilidade, uma posição permanente, e ele diz, jamais sairá, uma segurança eterna na presença de Deus. Quando nós falamos de coluna numa construção de edifício, nós lembramos que ela serve ali, ela tem a sua importância, ela tem ali o seu lugar de destaque, ela precisa ser colocada, algumas como ajuda a sustentar alguma coisa, nos portões da entrada, alguns falam assim, olha essas colunas aí,
os cristãos eram colocados como as figuras que ficavam esculpidas nos antigos templos, mas outros entendem de forma simbólica. Não, coluna aqui é que fazem parte do santuário de Deus, onde a presença de Deus vai estar de forma eterna, e nós estamos ali juntos com Ele, nós somos coluna no santuário do Senhor, nós estamos junto com Ele, fazendo parte desse edifício, nós temos importância nesse reino do Senhor. E ele diz, gravarei, eu coloquei ali, até esqueci de colocar lá, as colunas de um edifício naquela época, eu coloquei ali um santuário, um templo, não quer dizer que seja de Jerusalém, mas existem aquelas colunas do lado ali, que sustentam, que estão ali dando apoio, que fazem parte daquele edifício. Quando Cristo vir para reinar e nós vamos estar junto com Ele, sendo parte deste reino de Deus. Outra promessa é que Ele vai gravar o nome sobre nós, o seu nome. Ele diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Sobre ele quem? Sobre o vencedor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa expressão aí, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, ele está relacionado com o símbolo de posse. A ideia é parecida com aquilo que a gente fala de marcar o boi. Eu não estou dizendo que às vezes o cristão então vai pegar um ferrão e ser marcado. Todo mundo que tiver JC lá, de Jesus Cristo, é de Cristo. Todo mundo ferrado com essa escritura. Não quer dizer que seja isso. Mas a ideia é que essa é uma gravura, algo que está lá marcado. Símbolo de posse. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Ele vai gravar o nome dele sobre os vencedores, sobre aqueles que permaneceram, sobre os fiéis. E ele vai também marcar o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Essa expressão está direcionada com cidadania. Somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui, mas sim nos céus, na Nova Jerusalém. Ele está trazendo então esse símbolo da Nova Jerusalém, aonde Jesus vai reinar, em um novo céu, uma nova terra, onde nós temos parte com isso. E quando ele diz o meu novo nome, Cristo, ele vai vir como poderoso, o Rei majestoso, onde a terra verá o grande Messias, aquele que muitos rejeitaram, mas agora ele vai se manifestar com grande poder e grande honra e grande glória. Esse novo nome, nós não sabemos qual é o nome. Apocalipse 19, 12, ele diz, os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele ainda não revelou que nome vai ser esse, mas ele vai aparecer. E essa maneira simbólica dele mostrar a sua majestade, dele mostrar que agora o seu nome não vai ser mais zombado, o nome de Cristo não vai ser mais humilhado, mas ele vai ser honrado e venerado. E junto com Cristo vai estar a igreja reinando, vai estar a igreja fazendo parte desse reino do Senhor. Muitos que zombaram dos cristãos, muitos que mataram cristãos por eles não abrirem mão da sua fé, como aconteceu lá em Filadélfia, que os judeus reconheceram o amor de Deus sobre aquela igreja, o mundo há de reconhecer o amor de Deus sobre a igreja de Santa Vitória, igreja de Tuiutaba, as igrejas que professam Cristo como Senhor e Salvador e não abrem mão dos princípios e dos valores. Cristãos que eram debochados, que eram humilhados, agora vão ser colocados como posição de honra junto com Cristo. Olha o que privilégio. Eu estava chegando ali, com a Bíblia na mão, os meninos, passou uma pessoa, baixou o vidro do carro. Sai, demônio! Já passou assim, eu imaginei na hora. Eu imaginei dessa escritura, vocês zombam agora de Cristo. Mas vai chegar um momento que pessoas, se Deus der a possibilidade dele estar ali ainda, vocês vão ter que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Ou infelizmente, o fim de vocês vai ser o fogo eterno. Podem zombrar, mas um dia vão ter que se dobrarem diante de Cristo, como único e suficiente Salvador. E nós finalizamos no verso 13, que ele diz
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora tenha sido dirigido à igreja de Filadélfia, a palavra ainda continua viva e relevante para nós hoje. Deus nos chama para permanecermos fiéis, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, das opressões do mundo. O Senhor nos lembra que as nossas lutas, elas não são ignoradas por Ele. Nós lemos isso durante a carta. Aquele que persevera, aquele que continua obedecendo, fiel à palavra do Senhor, vão receber recompensas eternas, um lugar seguro, firme, aonde a presença de Deus vai estar. Que possamos ouvir o que o Espírito diz. Conservemos o que temos em Cristo, guardemos a fé até o fim, permanecemos firmes diante das opressões, diante das dificuldades, das adversidades desse tempo, vivendo com os olhos voltados para a promessa da Nova Jerusalém. Jesus, Ele vai voltar. Ele vai estar aqui e nós vamos fazer parte da coluna do templo do nosso Deus, jamais saindo da presença dEle. Quem tem ouvidos, ouça é o que diz. E nós concluímos. Independente de alguns crerem que a igreja passa pela grande tribulação, ou que outros acreditam que a igreja será arrebatada antes dela, o livro de Apocalipse, ele nos chama a viver uma vida de obediência e de santidade diante do Senhor. Nós não sabemos de forma certiva, correta, quando acontecerá a vinda de Cristo, em que momento Ele virá, mas nós temos sinais que já apontam que Ele está próximo de vir, e Ele espera que nós vivemos aqui, em obediência e em santidade. Se tivermos que passar, ou se não tivermos que passar pela tribulação, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis, confiante que Ele é soberano. Logo no início da carta de Filadélfia, falou o Deus que tem as chaves de Davi, o Deus que tem toda a autoridade para abrir e fechar as portas. Ele tem poder e autoridade sobre ele. Ele é soberano, Ele nos sustenta, Ele é digno de toda a nossa adoração, mesmo diante de aflições, sejam elas aqui no começo ou sejam elas depois. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos guardado. E se nós fôssemos abrir aqui um momento de cada um de vocês talvez dar um testemunho, eu sei que nós teríamos muitas histórias durante as dificuldades, as dores, as aflições, o luto. Deus tem nos sustentado. E nós temos uma garantia muito maior. Lá, de vez em quando eu converso com a dona Negra, ela fala, a perna está doendo. Lá, dona Negra, acabou esse negócio da perna. Vai ter o corpo glorificado, a senhora vai correr lá. Vai conseguir pular no céu. Porque lá o corpo, por mais que a gente sofra aqui as dores, as aflições, irmãos que estão lutando contra problemas psicológicos, problemas cancerígenos, tantas lutas, tantas doenças, por conta desse corpo caído, infectado pelo pecado, na presença de Deus, lá não vai ter. Lá nós vamos ser transformados em corpos gloriosos. Enquanto não chegarmos lá, o que nós devemos fazer aqui enquanto nós vivemos nossa vida aqui? Estarmos firmes, fiéis, obedientes, aguardando com alegria o dia da vinda de Jesus. Nós possamos estar aguardando a vinda dele. Tem gente que tem medo. Fala, nossa, e se vir? Não terminei, não casei, não terminei a faculdade, não casei. Ixi, não consegui ficar rico ainda, como é que faz? Meus irmãos, a certeza é que nós temos que um dia nós vamos partir daqui, sendo com Cristo, vindo para buscar, ou quando a morte nos levar. Mas a maior garantia que nós devemos ter é de nós termos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Isso deve nos motivar. E isso deve nos fazer apressar a vinda de Cristo, como as Escrituras dizem, que anunciemos o Evangelho para que apressemos a volta gloriosa do nosso Senhor. Anunciando, divulgando a palavra do Senhor, para que Ele venha o mais rápido possível. Porque, meu amigo, do jeito que está indo, eu falo, Senhor, se for para vir então antes, vem, leva nós antes da tribulação, porque o trem já está roxando demais. Eu imagino como que vai ser para as próximas gerações. E se for para nós passar então, Senhor, dá força, nos ajude. Porque
a pegada vai ser forte. Aqui nós entendemos que lutas e aflições elas vão se intensificando à medida que os tempos têm passado. E a garantia que nós temos é que Jesus é aquele que nos sustenta, que nos preserva e que nos guarda. Que o Senhor Deus ele possa estar nos abençoando, como aquela igreja em Filadélfia, que demonstrava uma igreja que não abria mão dos princípios e valores, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo pelejada contra o Império Romano, contra os judeus, falsos cristãos, gente que queria destruir a igreja do Senhor. Eles não abriram mão das Escrituras, do amor a Deus, ao ponto de serem eles uma porta aberta por Deus, por Cristo, para mostrar o amor de Jesus a todos. Que essa igreja aqui possa estar sendo também uma porta aberta de divulgação do Evangelho, do amor de Cristo, e que o nosso Senhor possa estar vindo. E até lá, nós vamos lutando contra as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, lembrando que Deus ele não nos abandonou, que Ele olha para cada uma de nossas lutas e aflições, e Ele nos guarda, Ele nos ajuda. Que o Senhor possa estar abençoando, e o próximo estudo fica com Eliezer. Ele vai ter essa missão de estar falando um pouco também sobre posições escatológicas também, talvez no milênio, vamos ver. Ele vai ficar com Laodiceia, a próxima carta que vai ser trabalhada. Alguns dizem histórica que é a igreja que estamos passando, mas não dá para afirmar isso com certeza. Mas que Deus possa estar abençoando este momento que nós tivemos aqui, que nós possamos estar saindo edificados. E os irmãos já leiam a carta a Laodiceia para a gente vir quentinho, que ele costuma fazer pergunta. Você já vem preparado para as perguntas. Quem leu ali a carta de Laodiceia? Ele é danado para fazer isso. Que Deus abençoe a nossa mensagem de hoje, que ela seja gravada em nossos corações. Amém? Desliguei lá. Bom dia, irmãos. Sempre bom estar aqui com vocês e o pessoal está acompanhando. Sempre nas escolas dominicais a gente tem um número expressivo de pessoas aqui. Nas reuniões também a gente agradece ao comprometimento dos irmãos, estar vindo, participando dos cultos, não somente no domingo, nas quartas, e que nós possamos estar também desta forma logo mais à noite, né, todos aqui, convidando também, trazendo pessoas. É muito bom nós podermos estarmos juntos. Hoje nós vamos estar dando continuidade na carta de Filadélfia. Nós estamos falando sobre a relevância das 7 cartas do Apocalipse nos dias atuais. Nós começamos a falar um pouco sobre várias cartas e chegamos na carta de Filadélfia, onde nós entramos no verso 10, que é um verso um tanto polêmico, onde algumas pessoas falam assim: olha, aqui nós já começamos a falar dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos, aquilo que nós conhecemos como escatologia, e nós falamos um pouco sobre isso, entramos na introdução que existe uma interpretação sobre o verso 10, que diz da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a grande tribulação, que alguns entendem que é 7 anos, outros não. E nós entramos numa visão escatológica de alguns irmãos, que eu disse que essas visões não podem ser motivo de separar o povo de Deus, mas são visões que alguns irmãos estudiosos, vocês vão ver que tem versículos que amparam cada visão sobre os fins dos últimos tempos. A igreja passa pela tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Como que funciona isso? Tem irmãos sérios que estudam, que dedicam suas vidas. Isso não quer dizer que um pensando diferente do outro, um vai para o céu, o outro não. Um é errado, um é herege, heresia. Não, não é isso. Mas são visões distintas daquilo que se diz sobre os fins dos tempos. Vamos estar lendo do verso 10 até o 13. Nossa intenção é terminar hoje essa carta de Filadélfia. Se Deus assim permitir, nós vamos estar encerrando nesta manhã. Apocalipse capítulo 3, do verso 10 ao verso 13, diz o seguinte:
Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos estar, você pode pôr no slide, Eliezer, a parte daquele gráficozinho do pré. Nós vamos estar então agora falando um pouco sobre essa visão do que, como alguns irmãos entendem, como que vai ser esse final, essa segunda, o arrebatamento da igreja. Alguns entendem que é no final da tribulação, outros entendem que é isso, que é no começo da tribulação. Nos versos 10 nós já falamos que vai ter uma grande tribulação. Como eu disse, alguns interpretam baseado em Daniel, que nós lemos lá, tem todos os números, que fazem todos aqueles cálculos. Falam, podem ser 7 anos, porque na última semana tem 3 anos e meio. O irmão até me falou, olha, tem mais detalhes. Lá fala das testemunhas em Apocalipse 11, que umas testemunhas vão ficar aqui na terra pregando durante 3 anos e meio, que faz concordância com Daniel, capítulo 9, verso 27, fazendo com que levem a calcular que sejam 7 anos, mas isso é tudo especulação, né? Fazem cálculos, bateu com a vinda de Cristo, bateu com a construção de Jerusalém, entende-se que podem ser 7 anos. Então, na visão pré-tribulacionista, que é antes da tribulação, baseado naquilo que nós estamos no verso 10, esses irmãos entendem que Jesus ele morre e ressuscita. Depois da ressuscitação de Cristo, nós entramos no período da igreja, em Atos ali, que começa os irmãos se reunir, o número dos cristãos vão se multiplicando e vem a formação da igreja. Depois dessa era da igreja, vem o arrebatamento, que é antes da tribulação, e essa visão ela entende que ela ocorre em 2 fases, ela é, de certa forma, oculta ou secreta. E eles entendem, então, que antes da tribulação, baseado em Daniel e em outros versículos, eles entendem que antes disso a igreja ela vai aos ares, ela tem um encontro com Cristo, e ela vai aos céus, ali vai ter a boda da igreja, do Cordeiro, aonde que vão ficar ali a igreja no céu durante 7 anos, que é esse período de tribulação. E nesse período de tribulação, os 7 anos vão ficar aqui na terra, pessoas que não foram salvas, pessoas que ainda talvez vão ter a oportunidade de serem salvas, sendo mortas, não aceitando o número da besta, falando que agora, através de Cristo, eles aceitam mesmo Jesus como Salvador e vão ser mortas por isso. Eles acreditam que essas pessoas e os judeus que vão ser agora trabalhados, vão ser de alguma forma apurados na tribulação, vão conhecer a Jesus Cristo e vão aceitar Ele como um Messias verdadeiro. E nesse período tribulacional vai ser um período que vai ter conversão e os judeus vão ser salvos. A igreja é arrebatada, a igreja não está nesse período tribulacional de 7 anos, como alguns colocam. E aí, depois que passa os 7 anos, Jesus volta. E aí todo olho verá. Então eles falam que a visão pré-tribulacionista ela é feita em 2 fases, um arrebatamento secreto e depois um outro retorno visível, onde todo mundo vai ver a igreja vindo com Cristo, todo olho verá. Uma das coisas que esses irmãos têm para defender essa posição é que eles interpretam a ira de Deus, a ira vindoura de Deus, não como o juízo final, mas eles interpretam a ira vindoura de Deus como a tribulação. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10, os irmãos podem estar conferindo aí. Eu vou deixar cair, fica mais fácil. A gente está fazendo um panorâmica de todas as visões, que as 2 principais visões são antes da tribulação pré e depois da tribulação, que a igreja passa e Cristo vem depois, que é pós. E tem aqueles que a gente fala que, olha, fica em cima do muro, é o mid, vai no meio. E aí a gente vai trazer uma visão, é claro que é superficial de todos, e não quer dizer que, olha, está falando isso aí, está concordando. Não, não é isso, estou apresentando as visões.
1 Tessalonicenses 1:10 diz: e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele falou, opa, tá vendo aí, ó, vai nos livrar da ira vindoura. A ira vindoura é a tribulação. Então, a igreja não passa pela tribulação. Capítulo 4, 16 e 17, vai trazer a ideia de sendo arrebatado nos ares. Olha só, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele falou, olha, está vendo aí? Ó, nós vamos sendo arrebatados nos ares, nós vamos estar com ele antes da tribulação. A igreja é arrebatada. E aí eles usam o versículo de Apocalipse 3:10, que nós lemos: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação. Eles entendem que esse guardar não é preservar, mas a visão pré-tribulacionista entende que o guardar na hora da provação, que nós lemos em Apocalipse 3:10, é tirar. Aí tem controvérsias de irmãos que vão apresentar os originais, que essas línguas às vezes pode ser tirar, às vezes pode ser preservar, mas esses irmãos entendem que aqui é tirar. Não está falando que é tirar, está falando que é guardar, mas olha a todo o contexto, eles falam, não, isso aqui é guardar, vai tirar daqui a igreja. E o outro versículo é 1 Tessalonicenses 5:9. Tem mais, só que nós só vamos usar esse por enquanto, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Opa, tá vendo? Não vamos passar pela a ira vindoura, que é a tribulação, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguns outros versículos que esses irmãos vão trazer apoio, vão trazer fundamento, sistematizam essa visão, e aí eles dizem, tá vendo? A igreja não passará, mas desde já há algo em comum entre todas as visões. Cristo vai vir. Cristo vai buscar a sua igreja. A diferença é que um vai falar assim, não, é antes que ele vem. A igreja não passa pela tribulação. O outro fala, não, nós sofre um pouquinho, depois nós vai. E o outro, não, nós vamos depois. Depois nós sofre, vai ter que passar aqui, vai experimentar o princípio das dores, vamos sofrer, vamos ter que perseverar. E depois disso, aí Cristo vem e leva a sua igreja. Então, esses são os versículos mais usados nessa visão pré-tribulacionista que muitos irmãos defendem. Tem vários materiais que falam, olha, versículo 10 de Apocalipse apoia essa visão. Outros irmãos entendem que eu não ia trazer, mas para vocês entenderem, uma hora vai perguntar, quem é? Mas tem um pessoal que fala que a gente sai no meio da tribulação. Quem são eles? São a visão midi, os midis tribulacionistas. Eles dizem que a igreja vai sair no meio. Então, Jesus Cristo morre, ressuscita. Existe o período que a igreja está aqui, a partir de Atos, a formação da igreja, no Novo Testamento. Começa a tribulação. E aí eles falam, então, uma tribulação de 7 anos. 3 anos e meio é o princípio das dores. Depois dos 3 últimos anos e meio, aí que o pau quebra. Aí o anticristo ele se apresenta, ele vai cancelar o contrato que ele falava que ia ser bom com todas as pessoas, ele vai começar todas as perseguições. Então aí, nesse meio, a igreja ela vai ser removida durante esse período. Então eles entendem que a igreja passa somente pela metade da tribulação e ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Na hora que começa a apertar, nesses últimos 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Então Jesus ele vem no meio da tribulação buscar os fiéis. Essa é a visão que tem menos adeptos, porque assim não tem tantos versículos que reforçam essa ideia. Mas tem pessoas que fazem os cálculos e olham, falam, não, tem sentido. Eles não querem estar nem lá no time, nem no time de um, nem no time do outro. O time que tiver, eu ganho. Se a igreja passar, eu estou dentro. E se não passar, eu também estou fora. Eu estou junto com vocês. Eles estão no meio. E aí tem a visão pós-tribulacionista. No começo
da igreja, essa visão era a visão mais aderida por toda a igreja ortodoxa, era a principal visão que as igrejas antigamente tinham. A visão ela começou a ganhar força em 1830, no movimento dos irmãos, nosso movimento, John Nelson Darby, um dos cabeceiras do movimento das casas de oração, ele sistematiza a ideia pré, que é antes, mas esse movimento pós, ele é bem antes, ele é no começo da igreja medieval, vocês imaginar Agostinho de Hipona, esse pessoal aí, talvez alguém conheça, é bem antes, eles já começaram a desenvolver essa ideia que a igreja passaria pela a grande tribulação. E o que é a ideia desse? Cristo morre, ressuscita, existe um período da igreja e começa agora a grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. No final dela, Jesus vem, leva a sua igreja e depois volta para reinar no milênio. A diferença desse, na maioria, é que, como eu disse, um é antes, um é no meio e o outro é depois. Ambos acreditam na volta de Cristo para levar a sua igreja. Então, a visão pós, ela acredita que a igreja passará por toda a tribulação, sendo purificada, preparada para o retorno de Cristo. A igreja, ela será guardada, eles entendem Apocalipse capítulo 3 e o verso 10, não como tirada, mas preservada e guardada. Então, eles olham lá, está vendo lá Apocalipse 3 e 10? Que a igreja será guardada na hora da provação, na grande tribulação. Então, esse guardado aí não é tirado, esse guardado aí é preservado. Então, a igreja vai ser preservada durante esse tempo, e não significa que não vão morrer, mas eles entendem que esses crentes vão ser protegidos espiritualmente, vão ter a sua fé bem sustentada, eles não vão apostatar da fé, e eles não vão ser removidos fisicamente como a outra visão, mas eles vão estar firmes ali, lutando contra as perseguições, contra as atribulações, como nós vemos na igreja de Filadélfia, aqueles irmãos sendo perseguidos, não só pelos judeus da época, mas pelas autoridades. Eles passavam por perseguição, e a gente deve lembrar também que a carta está sendo direcionada para a igreja local, Filadélfia, e depois tem uma visão futura. Então, quando ele olha lá, essa carta serve para vocês, irmãos de Filadélfia. Vocês estão passando por lutas, aflições, perseguição, Império Romano, judeus. Deus vai guardar vocês. E aí, onde que entra aquela parte? A porta que Deus abriu, o homem não pode fechar, que é a questão de Deus estar sustentando, preservando a igreja local lá em Filadélfia. E pensando agora para a parte escatológica, esses irmãos vão entender, falar assim, então, a igreja ela passa, porque Deus vai preservar. Os irmãos passaram por tantas lutas, aflições, não faz sentido agora, no nossa vez, nós sermos os privilegiados, a igreja não passa. Eu acredito que a igreja, a visão deles, acreditamos que a igreja vai passar e não vai, e Deus vai preservar a igreja durante esse período. Vai acontecer uma única vez a vinda de Cristo, não acontece em duas fases e não há nada de secreto, como na outra visão. Na outra visão, talvez alguns dos irmãos, eu queria ter falado e esqueci, já viu aqueles filmes Deixado para Trás. Tem um hino também que fala aquele, né? Aviões em seus pilotos, a gente canta, né? O povo vai e sai, fica só a camisa, os bebês, olha lá, não tem nada, carro batendo, avião caindo. Essa é a visão pré-tribulacionista, porque antes da tribulação o povo é arrebatado assim rapidamente, de forma repentina, e ninguém vê, não acontece nada, e essa é a visão que eles têm. Olha para lá e fala, foi arrebatado, Jesus levou e agora começa o caos, a destruição na terra. E essa visão, eles falam, não tem essa, antes da tribulação, não tem essa coisa repentina. Porque na Bíblia fala, nós vamos passar por aflições. Vamos ler os versículos também que apoiam essa visão. A igreja passa, a igreja sofre, e Cristo vai vir de uma maneira que ninguém espera, mas para levar a sua igreja, e aí vai estar com ela nos ares e depois volta para viver o milênio. Os versículos que esses irmãos têm usado para argumentar é Mateus 24, 29 e 31, que é um texto que fala depois da tribulação. Ele diz, logo em seguida, a tribulação, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão, o firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus.
Aqui eles falam, tá vendo? É só uma vez. O pé fala, não, isso aí é na segunda etapa. Eles falam, não, isso aqui é só uma vez. Com poder e grande glória. O verso 31. Ele enviará os anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele está falando, está vendo? É depois da tribulação que ele vem, com todos esses sinais de trombeta, todos esses anúncios do Filho do Homem, Jesus Cristo vindo, e ele vai reunir a sua igreja para estar levando nos céus, e aí depois volta para o milênio. Outro versículo que utiliza para falar assim, ó, a igreja passa. João 16:33. Fala, ó, neste mundo tereis aflições. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ele fala, não está garantindo que nós não vamos passar. Pelo contrário, está falando que vai passar, vão ter aflições. E tem 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versos 6 a 10. Está vendo? Todos os dois grupos têm versículos que embasam. Então a gente não fala, ó, não é loucura falar de um e falar do outro. Todos têm versículos que têm lógica daquilo, tem uma sistematização, tem fundamento o que eles estão falando. 2 Tessalonicenses 1, do verso 6 ao 10. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus, que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Está falando, está vendo? Está falando aí, ó, vão passar pela tribulação. Os crentes vão passar aí eles falam, não, mas não é a grande tribulação. Aí os outros, não, mas passa sim. E capítulo 2, verso 3, de 2 Tessalonicenses ainda. Ninguém de modo nenhum se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que vai acontecer? Tribulação. Ele está falando, antes tem que acontecer a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A tribulação só pode acontecer depois que aparecer a apostasia e o anticristo. Aí os outros irmãos falam assim, não, mas essa apostasia aí não é a apostasia da fé, é a tirada. Só vai acontecer a presença do anticristo, o anticristo só vai chegar na terra quando a igreja for tirada. Aí os irmãos falam assim, nós preferimos ler literalmente, da maneira que está o texto. Apostasia, apostasia da fé. À medida que nós estamos vendo, o amor de muitos tem se esfriado, as pessoas estão abandonando Cristo, as pessoas não querem algo sério com Deus. Nós temos visto muitas pessoas que estavam nas igrejas, não estão mais. Então a apostasia está chegando, e aí quando chegar a tribulação, quando apresentar o anticristo, só depois disso a igreja vai ser tirada. Tem versículos para apoiarem, e o último que eles utilizam com grande força é João 17:15. Essa é a visão dos pós-tribulacionistas. Eles dizem, não peço a vocês, Jesus dizendo, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Falou, opa, então aqui não vai ter essa retirada, tá vendo? No verso 17 aí de João está falando que não tem tirada, ou no verso 15, mas ele está falando que vai guardar, e a palavra que é a mesma de lá, preservar. Então, assim, algumas visões têm distinções e tem versículos que apoiam a sua ideia de fim dos tempos. A igreja passa por um período tribulacional e outros falam, não passa. E aí, meus irmãos, qual que é o certo? A gente precisaria de um estudo um pouco mais profundo. Eu estou passando aqui de maneira superficial. Se você acredita que de alguma forma você vai ser guardado da tribulação, você não vai passar, a palavra de Deus nos chama a viver em santidade, vivendo de maneira que nós olhemos para o Cristo, para o nosso alvo, enquanto nós estamos aqui nesta terra, e sejamos identificados como seguidores de Cristo, como aqueles que um dia entregaram a sua vida a Ele e reconhecem Ele como Senhor e Salvador, e as suas vidas são fundamentadas em Cristo. E nós temos a certeza que não somente se ver a tribulação, mas se por acaso um dia nós morrermos, sem antes Cristo voltar, nós temos segurança que o céu é o nosso lugar de descanso.
que o céu é a nossa casa, é a nossa morada. Essa é uma visão muito importante. Então, se acreditamos que não vamos passar, que lutemos e perseveremos para manter os princípios, os valores e as doutrinas bíblicas. Se Cristo vai vir buscar a sua igreja, antes da tribulação Ele espera ter uma igreja imaculada, limpa, pura, uma igreja que preserva e que não abre mão dos valores e dos princípios que nós falamos no domingo anterior. E se você acredita que vai passar, e aí, meu irmão, também a coisa aperta. Porque nós precisamos mais ainda guardar a nossa fé. Não abrirmos mão quando chegar, negue a sua fé, abandone Cristo. Como alguns irmãos já têm passado por lutas e aflições em outros lugares, que não podem falar de Cristo, que não podem se posicionarem como os cristãos. E o fim deles, infelizmente, tem sido às vezes mortes, torturas, crentes passando por grandes aflições, tribulações, mas eles não abandonam a Cristo, porque eles sabem que eles têm a vida eterna, que algo muito maior os espera. E se você talvez pense que vai ser no meio, então você entra nos dois casos. Vou antes ou vou depois. De todo jeito você toma o chumbo. Ou você vai começar a sofrer na dor no começo e vai ser levado depois, ou vai ser depois. Mas de toda forma, exige de nós uma vida de obediência, de santidade, para que quando Cristo voltar, Ele espere a sua igreja bem fundamentada em Cristo. A certeza que nós temos, e nós vamos ver no verso 11, é esse alerta de Cristo: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa ideia, venho sem demora, nós temos essa certeza que Cristo, Ele vai vir. Independente se uma pessoa pensa que é antes, se é depois, se é no meio, essa é uma certeza absoluta que todo cristão tem, que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. E ele vai dizer então, conserve para não perder a coroa. E aí, eu coloquei aqui, vocês conseguem identificar essa imagem aí? Doce de goiaba. Eu ia pôr um outro negócio que eu gostei muito, mas não achava. O doce de Murici, mas acho que quase ninguém conhece isso. Mas eu comi, nunca mais esqueço desse negócio. Comi lá no Junco. Esse aí é uma conserva, né? Põe ali aqueles potinhos, acho que as irmãs aqui fazem, e põe a goiaba em pedaço. Aí fica um negócio mais especial, parece. É parecido com aquele, tem aquele que a gente compra, de pêssego. O que é a ideia de conservar? É preservar as características, o sabor, a textura, a aparência, garantindo que a experiência seja agradável, aquilo ali. O que é a ideia, então, de preservar? Nós já falamos um pouco disso, de guardar, mas eu falei, eu quero colocar isso, que as irmãs vão lembrar, os irmãos também, que custa abrir aquele pote assim, que às vezes você tem que ir com a colher. É difícil de abrir, que pega aquele vácuo na tampa, né? E na que você abre, está lá. Depois de muito tempo, doce, saboroso, está lá ainda o pedaço lá, você pode ir lá, puxar na colher que está lá o pedaço da goiaba lá, preservando todos os seus detalhes, todos os seus sabores. E a ideia de guardar, de conservar é isso. A igreja, ela precisa conservar aquilo que Deus a deu. E não só conservar, aqui não é ideia talvez, olha, conservar para a salvação. Mas o texto, ele nos traz um chamado para nós conservar, para confirmar a nossa salvação, mas a ideia quando ele fala de coroas, para não perder a coroa, de galardões, recompensas relacionadas ao serviço, à fidelidade. Nós temos que destacar aqui que a igreja lá em Filadélfia, ela estava guardando, preservando os princípios e os valores da palavra do Senhor, não abrindo mão do evangelho. Isso garantindo que aqueles irmãos eram realmente salvos em Cristo Jesus. E aqui, diferente de Esmínia, a coroa não ia ser dada. A coroa eles já tinham essa bênção, essa promessa. Agora eles tinham que preservar essa coroa que Deus tinha dado nas mãos dele. Então a ideia ali é manter intacto, é não deixar que aquela coroa seja degradada, destruída, mas conservada diante das perseguições, diante daqueles que vão tentar roubar, fazer com que eles percam a coroa.
mantenham-se firmes, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, dando bom testemunho, mostrando que nós somos cristãos salvos em Cristo Jesus, no trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente que nós estivermos, não abrindo mão do nosso Senhor Jesus, conservando aquilo que Ele já nos deu, guardando num lugar precioso. Aí não precisa ser num pote não, aí foi só para ilustrar. E aí, eu pus 3 potes, que é para dividir entre os 3 presbíteros. Quem quiser arrumar 3 potes desse daí de doce de goiaba, para vocês lembrar sempre aí da mensagem de conservar. Você gosta de doce de goiaba? Talvez não, né? Aí passa de figo, pode mudar. Mas a ideia de preservar, de guardar essa palavra de Deus, independente ou não, se vamos ser arrebatados antes da tribulação, nós devemos estar preparados. E se é depois? Também devemos estar preparados. E mas se é no meio? Também devemos estar preparados. Independente disso, Cristo vai buscar. Esta é uma certeza absoluta. Venho sem demora. O outro ponto que entramos já no verso 12, nós estamos caminhando para o final, é que ele diz, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então ele vai dizer, ao vencedor farei com que seja coluna. Ele está usando aqui uma metáfora falando dos cristãos, os vencedores da igreja como uma coluna, que quer dizer, é uma certeza que nós estaremos junto, fazendo parte do reino de Deus, no lugar aonde Deus vai estar, no santuário. Então quando ele diz essa coluna representa a estabilidade, uma posição permanente, e ele diz, jamais sairá, uma segurança eterna na presença de Deus. Quando nós falamos de coluna numa construção de edifício, nós lembramos que ela serve ali, ela tem a sua importância, ela tem ali o seu lugar de destaque, ela precisa ser colocada, algumas como ajuda a sustentar alguma coisa, nos portões da entrada, alguns falam assim, olha essas colunas aí, os cristãos eram colocados como as figuras que ficavam esculpidas nos antigos templos, mas outros entendem de forma simbólica, não. Coluna aqui é que fazem parte do santuário de Deus, onde a presença de Deus vai estar de forma eterna, e nós estamos ali juntos com Ele, nós somos coluna no santuário do Senhor, nós estamos junto com Ele, fazendo parte desse edifício, nós temos importância nesse reino do Senhor. E Ele diz, gravarei, eu coloquei ali, até esqueci de colocar lá, as colunas de um edifício naquela época, eu coloquei ali um santuário, um templo, não quer dizer que seja de Jerusalém, mas existem aquelas colunas do lado ali, que sustentam, que estão ali dando apoio, que fazem parte daquele edifício. Quando Cristo vir para reinar e nós vamos estar junto com Ele, sendo parte deste reino de Deus. Outra promessa é que Ele vai gravar o nome sobre nós, o seu nome. Ele diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Sobre ele quem? Sobre o vencedor. O nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Essa expressão aí, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, ela está relacionada com o símbolo de posse. A ideia é parecida com aquilo que a gente fala de marcar o boi. Eu não estou dizendo que às vezes o cristão então vai pegar um ferrão e ser marcado. Todo mundo que tiver JC lá de Jesus Cristo é de Cristo. Todo mundo ferrado com essa escritura. Não quer dizer que seja isso. Mas a ideia é que essa é uma gravura, algo que está lá marcado. Símbolo de posse. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Ele vai gravar o nome dele sobre os vencedores, sobre aqueles que permaneceram, sobre os fiéis. E ele vai também marcar o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Essa expressão está direcionada com cidadania. Somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui, mas sim nos céus, na Nova Jerusalém. E ele está trazendo então esse símbolo da Nova Jerusalém, aonde Jesus vai reinar, em um novo céu, uma nova terra, onde nós temos parte com isso. E quando ele diz,
o meu novo nome, Cristo, ele vai vir como poderoso, o Rei majestoso, onde a terra verá o grande Messias, aquele que muitos rejeitaram, mas agora ele vai se manifestar com grande poder e grande honra e grande glória. Esse novo nome, nós não sabemos qual é o nome. Apocalipse 19, 12, ele diz: os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele ainda não revelou que nome vai ser esse, mas ele vai aparecer. E essa maneira simbólica dele mostrar a sua majestade, dele mostrar que agora o seu nome não vai ser mais zombado, o nome de Cristo não vai ser mais humilhado, mas ele vai ser honrado e venerado. E junto com Cristo vai estar a igreja reinando, vai estar a igreja fazendo parte desse reino do Senhor. Muitos que zombaram dos cristãos, muitos que mataram cristãos por eles não abrirem mão da sua fé, como aconteceu lá em Filadélfia, que os judeus reconheceram o amor de Deus sobre aquela igreja, o mundo há de reconhecer o amor de Deus sobre a igreja de Santa Vitória, igreja de Tuiutaba, as igrejas que professam Cristo como Senhor e Salvador e não abrem mão dos princípios e dos valores. Cristãos que eram debochados, que eram humilhados, agora vão ser colocados como posição de honra junto com Cristo. Olha o que privilégio. Eu estava chegando ali, com a Bíblia na mão, os meninos, passou uma pessoa, baixou o vidro do carro. Sai, demônio! Já passou assim, eu imaginei na hora. Eu imaginei dessa escritura, vocês zombam agora de Cristo. Mas vai chegar um momento que pessoas, se Deus der a possibilidade dele estar ali ainda, vocês vão ter que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Ou infelizmente, o fim de vocês vai ser o fogo eterno. Podem zombrar, mas um dia vão ter que se dobrarem diante de Cristo como único e suficiente Salvador. E nós finalizamos no verso 13, que ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora tenha sido dirigido à igreja de Filadélfia, a palavra ainda continua viva e relevante para nós hoje. Deus nos chama para permanecermos fiéis, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, das opressões do mundo. O Senhor nos lembra que as nossas lutas, elas não são ignoradas por Ele. Nós lemos isso durante a carta. Aquele que persevera, aquele que continua obedecendo, fiel à palavra do Senhor, vão receber recompensas eternas, um lugar seguro, firme, aonde a presença de Deus vai estar. Que possamos ouvir o que o Espírito diz, conservemos o que temos em Cristo, guardemos a fé até o fim, permanecemos firmes diante das opressões, diante das dificuldades, das adversidades desse tempo, vivendo com os olhos voltados para a promessa da Nova Jerusalém. Jesus, Ele vai voltar. Ele vai estar aqui e nós vamos fazer parte da coluna do templo do nosso Deus, jamais saindo da presença dEle. Quem tem ouvidos, ouça é o que diz. E nós concluímos, independente de alguns crerem que a igreja passa pela grande tribulação, ou que outros acreditam que a igreja será arrebatada antes dela, o livro de Apocalipse, ele nos chama a viver uma vida de obediência e de santidade diante do Senhor. Nós não sabemos de forma certiva, correta, quando acontecerá a vinda de Cristo, em que momento Ele virá, mas nós temos sinais que já apontam que Ele está próximo de vir, e Ele espera que nós vivemos aqui, em obediência e em santidade. Se tivermos que passar, ou se não tivermos que passar pela tribulação, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis, confiante que Ele é soberano. Logo no início da carta de Filadélfia, falou o Deus que tem as chaves de Davi, o Deus que tem toda a autoridade para abrir e fechar as portas. Ele tem poder e autoridade sobre ele.
Ele é soberano, Ele nos sustenta, Ele é digno de toda a nossa adoração, mesmo diante de aflições, sejam elas aqui no começo ou sejam elas depois. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos guardado. E se nós fôssemos abrir aqui um momento de cada um de vocês talvez dar um testemunho, eu sei que nós teríamos muitas histórias durante as dificuldades, as dores, as aflições, o luto. Deus tem nos sustentado. E nós temos uma garantia muito maior. Lá, de vez em quando eu converso com a dona Negra, ela fala, a perna está doendo. Lá, dona Negra, acabou esse negócio da perna. Vai ter o corpo glorificado, a senhora vai correr lá. Vai conseguir pular no céu. Porque lá o corpo, por mais que a gente sofra aqui as dores, as aflições, irmãos que estão lutando contra problemas psicológicos, problemas cancerígenos, tantas lutas, tantas doenças, por conta desse corpo caído, infectado pelo pecado, na presença de Deus, lá não vai ter. Lá nós vamos ser transformados em corpos gloriosos. Enquanto não chegarmos lá, o que nós devemos fazer aqui, enquanto nós vivemos nossa vida aqui? Estarmos firmes, fiéis, obedientes, aguardando com alegria o dia da vinda de Jesus. Nós possamos estar aguardando a vinda dele. Tem gente que tem medo. Fala, nossa, e se vir? Não terminei, não casei, não terminei a faculdade, não casei. Ixi, não consegui ficar rico ainda, como é que faz? Meus irmãos, a certeza é que nós temos que um dia nós vamos partir daqui, sendo com Cristo, vindo para buscar, ou quando a morte nos levar. Mas a maior garantia que nós devemos ter é de nós termos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E isso deve nos motivar. E isso deve nos fazer apressar a vinda de Cristo, como as Escrituras dizem, que anunciemos o Evangelho para que apressemos a volta gloriosa do nosso Senhor. Anunciando, divulgando a palavra do Senhor, para que Ele venha o mais rápido possível. Porque, meu amigo, do jeito que está indo, eu falo, Senhor, se for para vir então antes, vem, leva nós antes da tribulação, porque o trem já está roxando demais. Eu imagino como que vai ser para as próximas gerações. E se for para nós passar, então, Senhor, dá força, nos ajude. Porque a pegada vai ser forte. Aqui nós entendemos que lutas e aflições, elas vão se intensificando à medida que os tempos têm passado. E a garantia que nós temos é que Jesus é aquele que nos sustenta, que nos preserva e que nos guarda. Que o Senhor Deus, Ele possa estar nos abençoando, como aquela igreja em Filadélfia, que demonstrava uma igreja que não abria mão dos princípios e valores, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo pelejada contra o Império Romano, contra os judeus, falsos cristãos, gente que queria destruir a igreja do Senhor. Eles não abriram mão das Escrituras, do amor a Deus, ao ponto de serem eles uma porta aberta por Deus, por Cristo, para mostrar o amor de Jesus a todos. Que essa igreja aqui possa estar sendo também uma porta aberta de divulgação do Evangelho, do amor de Cristo, e que o nosso Senhor possa estar vindo. E até lá, nós vamos lutando contra as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, lembrando que Deus, Ele não nos abandonou, que Ele olha para cada uma de nossas lutas e aflições, e Ele nos guarda, Ele nos ajuda. Que o Senhor possa estar abençoando, e o próximo estudo fica com Eliezer. Ele vai ter essa missão de estar falando um pouco também sobre posições escatológicas também, talvez no milênio, vamos ver. E ele vai ficar com Laodiceia, a próxima carta que vai ser trabalhada. Alguns dizem histórica, que é a igreja que estamos passando, mas não dá para afirmar isso com certeza. Mas que Deus possa estar abençoando este momento que nós tivemos aqui, que nós possamos estar saindo edificados. E os irmãos já leiam a carta a Laodiceia para a gente vir quentinho, que ele costuma fazer pergunta. Você já vem preparado para as perguntas que ele... Quem leu ali a carta de Laodiceia? Ele é danado para fazer isso. Que Deus abençoe a nossa mensagem de hoje, que ela seja gravada em nossos corações. Amém?